Graças e paz, irmãos, tudo bom? Bom, essa semana, na verdade, já há mais de uma semana, o Senhor tem falado muito comigo e eu resolvi gravar esse vídeo, compartilhar com os irmãos, porque nós estamos no momento que nunca passamos, né? E está sendo difícil, está sendo angustioso, né? De estar vivendo esse momento. E a gente fica realmente preocupado com tudo que está acontecendo. Mas a palavra que, né, essa conversa aqui, a palavra que eu quero trazer à igreja, é uma palavra de ânimo, de esperança, de avivamento, porque nós somos a igreja do Senhor, né? E Jesus está conosco. E é hora da igreja ser o que a palavra diz que somos. A palavra fala que somos a luz e o sal desse mundo. Temos que ser isso, temos que exercitar isso, temos que praticar isso, né? É hora da igreja exercer a fé e a obediência ao Senhor. Nós temos que realmente mudar o nosso comportamento, né? De uma forma que venhamos, nesse momento tão difícil, mostrar para o mundo que há salvação, que há cura, que há esperança, que a luz do Senhor ela nos conduz à glória eterna, trazendo ânimo a essas pessoas, né? Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão em luto, né? Principalmente o ímpio, né? Que não conhece essa paz, não conhece o que é ter, no momento de tristeza, no momento de perda, uma paz interior. Eu me lembro que quando meu pai morreu, e eu tinha 14 anos e foi um momento difícil, mas eu me lembro que o que eu me apeguei naquele momento foi ter consciência de que meu pai estava no céu, né? E aquilo me confortou, me deu força, me deu, assim, a saudade fica, né, a lembrança fica, mas há dentro, né, da gente assim aquela coisa assim, bom, um dia eu vou estar com meu pai de novo. E não só por um tempo, mas para a glória, para a eternidade, né, pela eternidade. Então nós, né, devemos agir assim, ter esse sentimento, buscar ter o controle, né, pedir ao Senhor que Ele venha agir em nós. Mas do que adianta a gente estar orando ao Senhor, de que adianta às vezes a gente estar ali clamando ao Senhor, mas se dentro da gente a gente não acredita. A gente está vendo um momento desse vírus, ele às vezes parece que está indo embora e de repente ele volta de uma forma mais devastador, né? O que está acontecendo agora com a gente, e muitos estão perdendo a esperança, né? A gente conversa com um, conversa com outro, e alguém sempre fala, Valnei, está muito difícil para mim, eu não estou aguentando, confesso que eu estou sem saber o que fazer. Mas como que o povo de Deus pode agir assim? Nós não podemos ficar em dúvida de nada. Nós temos o Senhor conosco. Deus está no controle de todas as coisas e o Senhor ele está agindo em tudo que está acontecendo. O que nós sabemos e que a palavra nos orienta, nos informa, nos mostra, é que essas coisas irão acontecer, né? E nós, crentes, nós salvos, também sofremos as consequências do pecado desse mundo. Não somos blindados de nenhum mal. Muito pelo contrário, somos tão alvo quanto o ímpio, né? Nós vivemos num mundo caído, num mundo condenado, né, de injustiça,
então ele atinge a todos. A diferença é que quando nós aceitamos o Senhor está conosco. E sabemos que se isso acontecer conosco, nos levando, nos tirando essa vida aqui, nós estaremos com o Pai na eternidade. Isso nos traz uma paz interior, nos traz força, nos traz aquela convicção de que temos que não ficar desesperançosos, mas fazer alguma coisa para esse mundo. Orando ao Senhor, como igreja, clamando pela misericórdia dEle, para que Ele venha não só nos livrar desse momento difícil, mas livrar esse mundo. Agora, essa semana eu estava pensando, meditando numa coisa, e a gente já pensou, irmãos, a igreja do Senhor, em todas as nações, parar em todos os momentos vagos, porque tem um trabalho, os afazeres que nós temos, embora o trabalho nesse período de pandemia ele tem sido menor, melhor ainda para buscar o Senhor. O tempo ocioso que temos, se a gente vier buscar o Senhor, dedicar ao Senhor. Imagina uma igreja que jejua, uma igreja que ora com frequência, todos os dias sem cessar, várias vezes ao dia sem cessar, buscando a misericórdia do Senhor, clamando ao Senhor para que Ele venha trazer cura. Já imaginou? Deus olhar para a terra e ver o povo dele com fé, com esperança, entregando verdadeiramente as nossas vidas e essa situação nas mãos dele? Será que Deus não vai se compadecer? Claro que sim. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que nós façamos, que a gente venha agir com todo vigor, com toda força na fé. Porque Jesus está conosco. E se a gente pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter força. Senhor, gere em mim sede e fome da Tua palavra. Senhor, gere em mim uma condição, uma situação, um proceder para que eu venha contribuir, Pai, na obra do Senhor nesse momento difícil. A gente tem que querer, a gente tem que desejar. Deus não vai fazer em nossas vidas se a gente ficar sentado sem agir, sem desejar, querer fazer algo pelo próximo. Verdadeiramente esse mundo está precisando da igreja do Senhor. A igreja não pode ficar acuada, a igreja não pode ficar triste, a igreja tem que se alegrar na fé, na esperança no Senhor. Mas eu trouxe uma pequena palavra aqui que está em Lucas 5, que fala sobre a cura de um leproso. Esse homem que estava aqui, Lucas fala, está lá em Mateus também e Marcos, mas eu preferi esse aqui porque Lucas aqui se refere a esse homem dizendo que ele estava completamente tomado pela lepra. Então a situação dele era realmente terminal. A situação dele era sem esperança. Ele estava condenado à morte. Mas aí aconteceu algo especial na vida dele. De repente, Jesus aparece na frente dele. E aí a gente... eu fico pensando, poxa vida, ele aproveitou aquele momento ali na frente do Senhor e pediu socorro. Naquele tempo, eles não tinham Jesus do lado deles todo momento, como nós temos hoje. A hora que nós quisermos, Jesus está na nossa frente. Jesus está conosco o tempo todo. Basta clamar a Ele, basta chamar, Senhor. E Ele com certeza vai responder. Com certeza Ele vai agir. A hora que nós quisermos. De noite, de dia, de manhã, à tarde, não importa. O momento, a hora que nós chamar Jesus, Ele vai nos socorrer. Então a palavra em Lucas 5, do versículo 12 ao 16, me desculpe, a luz aqui está um pouco ruim aqui, vamos ver se eu consigo ler direitinho. E diz assim o versículo 12, começando.
Quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que, vendo Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ele então lhe ordenou que a ninguém contasse isso e disse-lhe: mas vai mostrar-se ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que isso lhe sirva de testemunho. E sua fama, porém, se espalhava toda vez mais, e grandes multidões se ajuntaram para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Mas ele se retirou para lugar deserto e ali orou. Amém? Mais uma vez eu peço desculpa porque está ruim aqui para ler. Não é nem a luz, não, é o olho mesmo. Mas aqui a gente vê, né, um homem no meio de uma situação difícil, e ele não perdeu o tempo, e ele se prostrou diante de Deus, de Jesus, e pediu que o Senhor livrasse ele daquela doença, daquela enfermidade. É assim que a gente devemos fazer, não perder as esperanças. Hoje nós vivemos num mundo que a tecnologia, né, a imprensa, ela está cada vez mais presente, né? A mídia, né, está cada vez mais presente em nossa vida, e a gente ouve muitas coisas contrárias à palavra do Senhor, distorcido, pessoas distorcendo a palavra de Deus, pessoas sem temor nenhum falando das coisas de Deus e às vezes querendo tirar benefício disso, trazendo confusão, né? E a palavra nos ensina que a gente deve estar vigilante o tempo todo, vigiai e orai, né, o tempo todo, né, sem cessar. E nesses momentos a gente tem que entender que a gente tem que estar confiante, não só confiante no Senhor, mas buscando o Senhor, para que Ele nos abra os olhos, para que a gente não venha ser enganado por notícias mentirosas, falsas, que às vezes é mais fácil, é engraçado que é mais fácil o ser humano, né? Ele tem essa fraqueza, ele parece que acredita mais no que é errado do que é certo. Porque talvez o que é errado seja mais fácil dele ir vivendo. Porque o que é certo vem da palavra de Deus, e viver a palavra de Deus não é fácil. Viver na integridade do Evangelho, viver o Evangelho não é fácil. Tanto que Jesus disse: se quer me seguir, pegue a tua cruz e siga-me. Então isso quer dizer que não é fácil mesmo, vai ser difícil, é luta todo o tempo. Mas é uma luta que na frente de nós vai o nosso general, vai o nosso Deus lutando por nós. Porque Ele sabe da nossa fragilidade, sabe da nossa fraqueza, da nossa pequenez, né? Ele nos conhece bem, sabe como somos, né? Então a gente tem que estar firmes no Senhor. Esse momento a igreja ela tem que estar de uma forma, se comportando de uma forma, mostrando para esse mundo que independente do que aconteça, há esperança, né? Agora há pouco eu disse, já pensou se a igreja do Senhor ficar clamando a Ele o tempo todo, o que Ele vai fazer? Com certeza Ele vai vir e vai nos livrar disso, né? Mas nós sabemos disso, mas o mundo não sabe. Mas não sabe por quê? Porque é inocente a palavra? Não, eles têm consciência, têm ciência da palavra. Não são inocentes a palavra, mas ignoram a palavra. Nós vivemos numa comunidade, numa sociedade,
né, melhor dizendo, que perdeu o temor a Deus. Não há mais temor a Deus. Nós vemos homens se dizendo que são servos do Senhor, mas ficam prostituindo a palavra de Deus, ficam moldando a palavra de Deus de acordo com a vontade deles. Nós vemos políticos falar versículos da palavra de Deus, mas fazendo as coisas que não é de Deus. Pessoas falando, vai em público dizendo que agradece a Deus, mas não serve a Deus. Pessoas que, quando você fala do Senhor, recusam a ouvir, porque sabem que vão ter que abrir mão das coisas, dos desejos da carne, daquilo que verdadeiramente eles amam. Eles não dão oportunidade do Espírito Santo vir e agir na vida deles. Mas a igreja, o que nós temos que fazer aqui é pregar a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo age. É Ele que faz todas as coisas. Nós somos só um instrumento, uma ferramenta na mão do Pai para fazer isso. Então, nesse momento de desânimo, nós temos que fazer esse desânimo de ânimo, mas o ânimo de trazer a palavra de Deus ao mundo, aos vizinhos, aos amigos. É trazer a palavra de Deus de um incentivo para o irmão que está abatido. Orar pelo irmão que está abatido. É o momento da gente entender que Deus não se faz presente só dentro do templo. Quando o templo não puder estar aberto em função desses decretos, que é para nos proteger contra o avanço do vírus, Deus se faz presente onde nós clamar, Deus se faz presente onde nós o adorar, onde nós louvar o nome dEle. Nós temos a tecnologia para que a gente possa adorar o Senhor junto, porque não foi proibido de adorar a Deus. Não estamos sendo proibidos de adorar a Deus. Mesmo com o templo fechado, foi permitido e é permitido ainda a se gravar um culto. E nós temos tido, desde esse ano todo até aqui, tendo essa bênção da tecnologia em nossas vidas, só devemos agir de maneira correta. Muitos falam para mim, poxa, Valnei, não é a mesma coisa. Eu me sinto frio, mas será se quando você liga ali na hora do culto e você se comporta como se estivesse dentro da casa de Deus? Será se você verdadeiramente está só assistindo o culto como se fosse um filme, como se fosse uma novela, ou você está adorando a Deus como se você estivesse dentro do templo? Faz da sua casa o templo. Faz da sua casa a casa de Deus. Você vai ver, você vai sentir a presença do Senhor. Vai ver o Senhor agir na tua vida, na tua família. Nós não vemos as coisas como queremos ver. As coisas acontecem como Deus quer que as coisas aconteçam. Mas nós devemos exercitar a fé. Nós devemos ser obedientes à fé. No versículo 1, fala de um homem que está completamente perdido, numa doença, a lepra. E ele ali, certamente, se não fosse Jesus, ele não ia, eu não sei, antes, talvez ele já não tivesse mais nenhuma esperança. Mas aí a gente não sabe quando, não sabe o agir de Deus, quando vai ser. Às vezes a gente olha e não vê solução, mas não sabe que Deus já trouxe a solução. A gente tem que se apegar a isso, a gente não tem só que estar falando sobre isso, mas se apegar à palavra de Deus, trazer para nós, viver ela, exercer ela. Porque não adianta, não basta já pessoa, alguém subir num púlpito, num altar, qualquer lugar dentro do templo ou numa praça, onde for, falar de Jesus. Mas se ele não viver a palavra de Jesus, ele não vai estar salvo. Ele pode salvar através da palavra de Jesus muitas almas. Mas se ele só prega, mas não vive a palavra de Deus, ele não vai ser salvo. Porque quando a gente vive a palavra de uma forma só, como é que se fala? Como se fosse uma apresentação, como se fosse um faz de conta,
uma historinha, o Espírito Santo não age em nossa vida. Não há mudança dentro de nós. Não enxergamos nada o agir do Senhor. E aí começamos a achar que Ele não vai agir. Começamos a se esvaziar na fé. Começamos a perder a esperança. E de repente saímos da presença do Senhor. Mas por quê? Porque é difícil viver a palavra. Porque tem que abrir mão de tudo para viver a palavra. Só vai vencer quem for forte até o final. Só vai ver a glória eterna, só vai estar de face a face com o Pai quem vencer, quem for forte, quem for corajoso nesse tempo. Quem ter amor pelo próximo. Desejando que o próximo também tenha a mesma oportunidade que nós temos. Que um dia nós nos arrependemos e hoje estamos junto com o Senhor, caminhando junto com Ele. Tem uma frase que me chama muita atenção, que diz que só é obediente quem crer, e só crer quem é obediente. São as duas coisas, estão uma dependente da outra. Não adianta a gente só crer no Senhor, a gente tem que ser obediente a Ele. E sendo obediente a Ele, a nossa fé vai cada vez mais aumentar. E ser obediente a Ele é exercer a fé, é viver a palavra, é buscar o Senhor todo o tempo. No versículo 13, mostra que o Senhor é o nosso médico. Ele é o verdadeiro médico, né? Porque embora a medicina venha do Senhor, Ele tenha nos dado essa capacidade, né, de de desenvolver a medicina a nosso favor, mas em muitas situações a medicina chega e diz, não tem mais jeito. Mas o Senhor vem e muda isso. Então o nosso médico é Jesus. Aquele que cura, aquele que livra, aquele que liberta. De tudo, de todo o mal, de toda a incredulidade, de toda a infidelidade. Né? Jesus vem, nos limpa, abre os nossos olhos, transforma a nossa vida. Né? E aí eu fico imaginando, poxa vida, no momento difícil, aí eu vou abandonar o Senhor porque está difícil. Poxa, o Senhor me tirou daquele mundo de mentira, de futilidade que eu vivia, e eu vou abrir a mão do Senhor no momento que eu tenho que mostrar até para mim mesmo que realmente eu tenho fé, que realmente eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, aquele que mandou seu Filho para se sacrificar por nós. Será que a gente vai ignorar o que Jesus fez por nós nesse momento? Esse momento é o momento da igreja se voltar ao Senhor, da igreja se entregar ao Senhor, na sua casa ou no templo, quando tiver, não importa, mas buscar ao Senhor, porque a resposta vai vir quando a igreja estiver ajoelhada diante do Senhor. Eu me lembro que no ano passado, quando essa pandemia chegou, aí se falava em 3 meses, no máximo 6 meses, né? Nós já estamos em mais de um ano e mais esse ano todo ainda vamos ter muitas dificuldades. Para o próximo ano ainda vai ter dificuldade. Então é algo que pode durar muitos anos, mas também é algo que pode ser interrompido de imediato. Se nós clamarmos ao Senhor, nos ajoelharmos diante dele, ele pode dar ordem a esse vírus, caia por terra, cessa, para, e nós nos sermos livres desse mal. Mas como, mas vamos fazer como esse homem fez, se agarrar na esperança em Jesus, que é a única salvação que nós temos. No versículo 14, quando Jesus manda, ele ir ao sacerdote, para que o sacerdote
testificasse, né, a cura nele, né, lá, a gente lendo lá em cadê aqui? Eu me enrolei nas minhas anotações aqui. Mas se a gente for lá em Levítico 13, né? Lá mostra, né? Lá está ensinando, lá em Levítico 13. Mostra, todo o capítulo 13, melhor, né? Mas 13 e 14 fala, né, mais essa parte aqui. Mas todo o capítulo 13 fala a esse respeito, né? Que naquela época todo leproso, né, ou qualquer outra doença, quando existia uma cura sobre aquela doença, tinha que ir ao sacerdote, né, e lá se apresentar a ele. Se ele ali dissesse, não, está curado, né, você poderia voltar à sociedade e declarar que você estava curado e dar o testemunho. Mas antes de dar o testemunho, ele teve que ser obediente. Ele teve que fazer o que Jesus falou para ele. Vai, não fala nada, fica na sua, fica quietinho. Agora vai ao profeta e diz a ele para que ele testifique que você foi curado, né? Então a gente tem que ser obediente à palavra de Deus em todas as circunstâncias. A gente tem que viver essa palavra. Porque se a gente fugir dela, se a gente distorcer ela, a gente vai se perder. A gente vai perder a fé, né? E no último versículo que me chama muita atenção é quando Jesus, né, as multidões começam a buscar a Jesus para que cure, para que liberte da enfermidade, dos demônios, né? Era muita gente, mas toda vez Jesus se retirava, em particular, sozinho, para orar ao Senhor. Quantas vezes nós temos ficado em particular com Jesus nesse momento? Quantas vezes nós estamos buscando ao Senhor? Se a gente viver só querendo que as coisas aconteçam porque a gente fez ali uma oração e achar que Jesus, o Senhor, ele vai nos ouvir de uma maneira tão aleatória, tão sem entrega, às vezes até porque está encurralado por um desespero, não é assim. O Senhor quer que a gente seja fiel a Ele, obediente a Ele, que a gente não desanime, que a gente não perca a esperança, que a gente fale do Senhor. A gente não pode perder a fé. Eu gostaria de encerrar acho que até passei um pouco do tempo que eu queria, mas também gravar um vídeo parece que é mais difícil do que estar na frente da igreja pregando. Mas eu queria estar orando junto com você, com os irmãos, clamando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele venha nos socorrer nesse momento. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado seja, Senhor, o seu nome. Glorificado, Senhor, seja o seu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, por ser nosso amigo. Obrigado, Senhor, por ser paciente conosco. Muito obrigado, Senhor, pela sua compaixão. Obrigado, Senhor, pela tua glória, pela tua majestade, pelo teu poder, um poder cheio de amor, um poder infinito, que tudo, Pai, está em tuas mãos, no teu controle. Como é bom ser teu filho, como é bom
ser teu servo. Como é bom, Pai, saber que o Senhor me perdoou, que o Senhor perdoou os meus irmãos, que o Senhor está conosco. Mas mesmo assim, ó Deus, às vezes nós perdemos a fé, às vezes nós perdemos a esperança. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa pequenez na fé, pela nossa fraqueza. Ó Deus amado, segura em nossas mãos, nos mantém de pé, ó Deus, firmes na fé. Caminhando, ó Pai amado, cheio de Ti, cheio da Tua presença, profetizando bênçãos, repreendendo o inimigo, com autoridade em nome de Jesus, que a igreja tem, que a igreja pode fazer. Ó Deus amado, venha levantar a Tua igreja, venha, ó Deus, trazer avivamento ao Teu povo, um despertar na fé, que possamos, ó Deus, estar Te buscando todo o tempo, que possamos, ó Deus, estar em oração a Ti, clamando a Ti, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus. Ó Pai, derrama Suas misericórdias, ó Senhor, sobre a humanidade, ó Deus. Derrama, Senhor, Tua unção de cura sobre cada um que está no leito, ó Pai. Agora precisando, Senhor, do Teu milagre, do Teu agir. Aqueles, ó Pai, que estão sem esperança, Senhor. Os familiares, ó Deus, que estão sofrendo, chorando. Os que estão em luto, Pai, visita cada um, ó Deus. Esteja com cada um, Pai. Ó Deus amado, que a Tua igreja possa levantar como luz e como sal desse mundo, trazendo, Senhor, a Tua palavra, ó Deus amado, libertando aqueles que estão escravizados pelo pecado, pela incredulidade, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que possam, Senhor, ouvir a Tua palavra e, ó Deus, ser liberto de todo mal. Que a Tua igreja, Senhor, venha clamar, ó Pai, para que essas pessoas venham querer Te ouvir. E quando ouvir a Tua palavra, ou abrir os ouvidos para que a Tua palavra entre, Pai, curando, sarando de todo mal na alma, Senhor. Que toda a humanidade, Pai, possa se prostrar diante de Ti, Senhor, com amor, ó Pai, com reverência a Ti, com temor a Ti, Pai. Que o povo, ó Deus amado, possa entender que só o Senhor só vai atender a nós se nós clamarmos com fé, se nós reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecer o Teu poder, a Tua majestade sobre nós. Esteja conosco, Senhor. Esteja, Senhor, com os nossos governantes, Pai amado. Ó Deus da sabedoria, traz unidade, ó Deus, traz, Senhor, um foco para que eles possam estar unidos, Pai, para ajudar o povo, Senhor, trazer, ó Deus, alento,